bom que você está aqui. Obrigada pelo convite, né, Rodrigo? Eu que Tirou um agradeço. tempinho, assim, da sua agenda super concorrida, né, para estar aqui com a Ah, gente, para a gente conversar desse tema que é tão bom, né? É... Ô, Rodrigo, eu já me apresentei aqui para o pessoal, falei para eles que sou médica, pós-graduada em psiquiatria, trabalho com saúde mental já há algum tempo. E eu queria também, assim, né? Falei também da minha família, da minha Aninha, que eu tenho uma filha de 8 anos, tenho meu esposo. Eu quero que você se apresente um pouco para o pessoal, fale um pouco do seu trabalho, porque algumas pessoas aqui talvez não te conhecem, né? E seria muito interessante. puxa, primeiramente, eu agradeço muito pela oportunidade de participar dessa conversa com você. É uma grande honra. Espero que a gente possa levar conhecimento, conteúdo de valor para quem nos acompanha. Eu sou psicólogo, faço parte da Associação Americana de Psicologia, tenho formação em TCC, terapia cognitivo-comportamental. Recentemente concluí uma formação em psicoterapias positivas, onde a gente aplica a psicologia positiva na prática clínica. Também sou terapeuta de casais, né? Então, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos e vou poder compartilhar um pouco sobre as coisas que eu vejo, né, com os casais que eu acompanho, e acredito que vai ser de proveito. Ai, com certeza, vai ser maravilhoso, né, Rodrigo? A gente sabe que Rodrigo até me perguntou, falei, Rodrigo, vamos fazer uma live sobre relacionamento amoroso? O Rodrigo ficou até curioso, assim, né? Perguntou pra mim, mas por que que você quer fazer uma live sobre relacionamento amoroso? Eu falei, primeiro para aproveitar, assim, tirar uma palhinha, né, de todo o seu conhecimento, do trabalho legal que você faz, e também porque eu recebo muitas perguntas na minha caixinha, no meu direct, sobre esse assunto, sobre relacionamentos, né? Até mesmo nas consultas, eu vejo que é uma pauta, assim, importante e que impacta diretamente, muitas vezes, no tratamento psiquiátrico, né? Porque é uma parte importante da vivência do paciente, né? As experiências que ele vive com relacionamentos, com trabalho, com a vida ali no dia a dia, né? Toda essa questão afetiva impacta diretamente. Então, não é algo assim que dá para a gente ignorar, né? E assim, Rodrigo, a gente tem essa vivência no consultório, né? A gente observa que, na maioria das vezes, é, há algumas situações que fogem ali do limite, né? Mas na maioria das vezes são circunstâncias ali habituais, situações esperadas mesmo, mas que acabam ganhando uma proporção grande pela maneira como a gente, eu digo a gente, porque todos nós temos, né, dificuldades, temos limitações, às vezes como a gente acaba encarando, né, a situação. Então, não sei se é isso que você observa, mas é algo que eu vejo assim muito frequentemente. E não é fácil assim a gente falar de relacionamento, né? Porque quando a gente fala de relacionamento, é, a gente meio que é como se fosse, como que eu posso dizer? Um espelho, assim, né? A gente não tem como falar de relacionamento sem falar da gente, de como a gente se sente e o quanto a outra pessoa revela algumas dificuldades que a gente mesmo tem. E que quando a gente se incomoda com aquela situação específica, geralmente tá ali ligada a algo, alguma deficiência nossa, alguma situação, alguma ferramenta que a gente tem dificuldade para levar, né? E essa live é para você, assim, que quer entender melhor o que você sente, o que você vem vivendo e também para por que que você, o que está tentando reconstruir, né, os vínculos e simplesmente a gente tentar ajudar, direcionar, de repente você para observar isso, para procurar de repente uma ajuda terapêutica ou mesmo identificar que isso que você está vivendo é algo, um processo, vamos dizer assim, fisiológico, normal de um relacionamento, né? Então, antes de entrar no tema de relacionamento, Rodrigo, eu queria dar assim uma palhinha para eles, falar um pouquinho sobre algo que eu vejo, não sei você, né? Eu acho que provavelmente você vai ver isso mais do que eu, mas eu vejo com as pessoas que
as pessoas confundem muito, assim, o que é amor, né, do que é paixão. E isso daí acaba impactando na relação. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu não gosto mais do fulano, não sinto, não amo mais o fulano, né, o meu marido, a minha esposa, não amo mais a minha esposa. E a gente entende, né, que são situações fisiológicas diferentes, né? A paixão e o amor, né? A paixão é aquilo que é mais intenso, envolve ali adrenalina, noradrenalina, são situações assim que causam uma sensação um pouco mais forte do que o amor. O amor já é algo que é mais leve, né? São neurotransmissores Vamos tranquilo. diferentes, é mais tranquilo, oxitocina, vasopressina, então são situações diferentes, né? E a gente observa isso, que as pessoas acabam confundindo, acham muitas vezes que não gostam mais do cônjuge, entra em crise, porque perde essa questão, que isso é natural, tá, gente, do relacionamento, né, Rodrigo? A gente Com ir com o certeza. passar do tempo essa questão da novidade, da paixão, né? E diminuindo com o passar do tempo e ficando algo mais sólido ali, que é o amor. Então, eu vou pedir para o Rodrigo para ele falar um pouco para a gente do que a gente quer saber dele, né? Rodrigo, você que acompanha os casais assim tão de perto, o que você observa assim na sua prática que causa assim um desgaste maior nos relacionamentos hoje em dia? Que você observa? A gente quer muito saber, para ver se a gente se encaixa, né? Enfim, fala pra gente. Eu esqueci de falar uma coisa, né? Eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo a convidarem seus contatos também. Não sei se você já pediu para eles clicarem aí no aviãozinho e encaminharem essa Bem live para todo lembrado, mundo. porque a gente sempre sabe de alguém que precisa entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, se você lembrou de alguém que você percebe que precisa escutar sobre isso, sobre relacionamento, que interpreta as situações de uma forma que, né, você percebe que não tá legal, encaminha para que ela possa se beneficiar também desse assunto que o Rodrigo vai falar tão bem agora pra gente. Então, primeiramente, eu amei você ter tocado nesse ponto, né, da diferença entre a paixão e o amor, porque é exatamente isso que acontece. As pessoas passam pela fase da paixão, a paixão tende a ser mais intensa, e quando a paixão ela não dura para sempre, né? Pelo menos não daquela forma do início. E quando ela vai se aquietando e dando espaço ao amor, as pessoas podem realmente começar a pensar isso, né? Eu estou perdendo o interesse, eu estou deixando de gostar, quando na verdade agora é que o amor está começando a acontecer, É a melhor né? fase, né, Rodrigo? Então, então, por isso que é tão importante a gente essa psicoeducação, as pessoas terem acesso a esse conhecimento para justamente elas não se confundirem. E tem uma coisa legal também, que a paixão, ela embora não seja constante e, né, infindável, ela pode ser revivida. Dentro do amor, ela pode ser revivida de tempos em tempos, quando o casal decide fazer isso intencionalmente, conscientemente. Então, uma coisa, eu já vou responder a sua pergunta, tá? Mas é que eu não pude deixar de falar sobre isso que você comentou tão bem. Uma coisa que às vezes eu faço com alguns casais, quando as coisas estão assim mornas, é perguntar o que que vocês costumavam fazer no começo do relacionamento, né? É, vão Perfeito. para casa, façam uma listinha. Como que eram as coisas no começo? Ah, no começo a gente saía junto, a gente trocava elogios toda hora, né? Trocava presentes e tal. Então, não é de admirar que as coisas vão ficando sem graça com o passar do tempo quando você deixa de praticar aquilo que você praticava logo no comecinho e que dava certo, que mantinha essa chama da paixão acesa. Então, quando você toma consciência das coisas que vocês faziam no começo e vocês decidem conscientemente fazer essas coisas agora, vocês podem passar por novos períodos de revisitar aquela paixão, né? Talvez ela não seja tão intensa como no começo, mas ela pode sim ser recriada. Ah, o que mais desgasta os relacionamentos? Bom, eu vou falar com base no que eu vejo, né? Tem muitas coisas. Eu vou falar com base no que eu vejo.
Duas coisas na realidade. Uma coisa é as pessoas elas entram nos relacionamentos com uma mentalidade de receber e nunca de se doar. Essa é uma das coisas assim que eu mais Verdade, observo, né, Rodrigo? né? Eu acho que isso talvez seja até sintomático da era em que a Fácil, gente né? está vivendo, né? Acho que hoje em dia as pessoas elas estão mais voltadas para si e não de uma forma positiva. É verdade, Rodrigo. Eu vejo bastante isso também. Então eu quero que me ouça, quero que me elogie, quero que me entenda, quero que mude por mim, mas eu mesmo não quero fazer nada disso. Essa é uma complicação. E outra complicação que eu vejo muito, parece até básico isso, mas assim, a forma como se comunica. Gente, isso é um alarde, assim, né? E quando, Rodrigo, aquele casal, né, o que acha que o outro tem que saber o que ele quer e o Não, não, não. que não presta muita Aham, atenção em nada, assim, se você não for claro, não falar assim com palavras, ele não vai entender nada, né? Quando sim. esse casal se encontra, Rodrigo, o que que você faz? Então, nossa, isso que você fala agora, eu ouço muito isso. Mas você já falou isso pra ele ou pra ela? Não, mas isso daí não precisa falar. Precisa! Precisa, Óbvio, porque precisa ser dito, precisa ser gente. dito, sim, porque a outra pessoa, ela não lê mentes. Você que está nos assistindo, entenda isso. E isso em tudo, não apenas nos relacionamentos amorosos. As pessoas não têm a obrigação de ler a nossa mente. Não tem, elas não têm bola de cristal, elas não leem a nossa mente. E quando a gente se comunica por meio de indiretas, isso também é ruim. Gente, fica péssimo o Isso relacionamento. fica péssimo. E o problema da indireta, sabe qual que é? É que abre a possibilidade, abre a brecha para outra pessoa interpretar como ela quiser. E no final você não pode reclamar. Vou dar um É, exemplo porque assim você bem disse bobo. tal coisa, né? Então, entendeu? Daí a pessoa ela fica, ela subentende assim como ela quer, né? Então você tem que Exatamente. ter clareza, né, gente? Eu vou dar um exemplo assim bem bobo que demonstra isso, como que as indiretas elas abrem várias possibilidades. Suponhamos que está você e seu marido dirigindo e ele está andando numa velocidade bem alta e você gostaria que ele diminuísse a velocidade. Só que em vez de você dizer, amor, pode por favor diminuir a velocidade? Olha como isso é claro. Olha como que isso é simples, como que ele ia entender, não ia abrir brecha para dúvida. Você diz assim: nossa, tá, hoje a gente está andando bem rápido, né? Ué, ele Ainda pode entender, pode ser que tá gostando, né, ele Rodrigo? pode Ou entender, que tá achando ruim. ele pode achar que você está gostando, quando na realidade você está dizendo, amor, vai mais devagar. E aí? Né? Então, se você fizer o seu pedido com clareza, não abre brecha para dúvidas. Então, eu vejo muito problema de comunicação. Tem essa questão das indiretas, mas principalmente assim, as pessoas elas perderam, elas, elas não estão mais escolhendo as palavras na hora de falar com o outro. Acha que pode falar de qualquer jeito, entendeu? E isso daí desgasta demais, 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 demais. Eu diria que assim, nos casais que eu atendi, em grande parte, o que eu faço, não só isso, mas em grande parte o que eu faço é alinhar a comunicação, proporcionar um espaço em que eles possam se comunicar de uma maneira clara e respeitosa. Isso desgasta muito. É parecido com o que você tem visto por aí do seu lado? É basicamente isso, né? A questão maior que a gente vê é essa falha assim na comunicação, né, dos casais. A maioria dos homens eu vejo que é assim, né? A grande parte dos homens. Claro que tem pessoas que são mais perspicazes, que conseguem ler as entrelinhas, mas a grande maioria dos homens tem muita dificuldade de saber o que a gente quer, mulher, né? E a gente, mulher, tem esse costume, às vezes, de achar que a gente poxa vida, eu tenho que falar mesmo, né? E eu digo a gente mulher porque eu já estive nessa posição, né? Já precisei fazer terapia de casal. Então, gente, isso é muito comum, isso acontece demais.
e isso vira conflito, né? E se a gente não começa a se policiar, como que a gente vai cobrar do outro? Já é da natureza masculina ter essa dificuldade para ler assim nas entrelinhas. E ainda mais tem pessoas que já têm essa personalidade, têm essa dificuldade de perceber mesmo as coisas, né? Ainda mais, por exemplo, se é uma pessoa que tem alguma condição psiquiátrica, né? Tem TDAH, tem um TEA, de repente tem uma ansiedade, aí não consegue focar ali no presente, está sempre preocupado com o futuro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, assim. Claro, né, que a gente também pede assim que exista um esforço da parte da outra pessoa para tentar compreender, mas ela para poder compreender, ela precisa saber o que exatamente ela precisa fazer, né, Rodrigo? Sim, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. A gente tem que estar atento a esses detalhes. Cada caso é um caso, né? É verdade, É um cada situação é caso, uma situação. Não dá assim para a gente dar uma uma fórmula solução pronta. genérica para todo E, mundo. É que e, tem gente que funciona super bem assim, tem gente que não dá importância, meu marido é assim mesmo, mas tem pessoas. Isso vai muito, eu vejo, talvez, da forma de amar que a pessoa ela tem, como ela se sente amada, né? Tem pessoas uhum, que têm uma necessidade mais física, de um contato físico, tem outras uhum, pessoas que têm uma necessidade maior de atenção, e atenção plena, assim, de você escutar e prestar atenção nas coisas que ela diz. Ou mesmo, isso que às vezes a gente tem que prestar atenção, né? E perguntar, muitas vezes, né, pro seu cônjuge, como que você sente, né, que você é amado? Como que é? Você sente mais amado quando eu tô com você? Se eu levo você para passear? Se eu fico um pouquinho ali, tiro alguns minutos do meu dia para passar um tempinho ali com você, se eu te faço um elogio. Então, isso muda. Cada pessoa tem uma forma de se sentir amada e é diferente de cada pessoa. Então, e às vezes o que você faz para que a pessoa ela se sinta amada, né, Rodrigo? Não é o que é a forma como ela se sente amada, né? Então, sim, por isso que a gente tem que perguntar, né? Você vê isso, Rodrigo, que eles não perguntam? com certeza, com certeza. É, isso, eu estou me lembrando de um caso que eu atendi há muito tempo atrás, há algum tempo atrás, na realidade, que uma das partes, né, vou tentar não dar muitos detalhes para preservar, uma das partes dizia, não, mas eu falo que eu amo, enquanto a outra parte dizia o seguinte, não, mas não me ajuda nas tarefas de casa. E aí e o Gente, outro lado dizia assim, mas isso é uma coisa tão boba, como assim querer que eu ajude com as coisas de casa? Eu ajudo, mas não é tanto quanto que gostaria. E é você pois é. entender o seguinte, não é ajudar ou não ajudar, é a interpretação que a outra pessoa está dando para este fato. Na interpretação da outra pessoa, você demonstra que a ama quando você a apoia, principalmente quando você vê que ela está cansada, né? Então não é simplesmente se você ajuda com as tarefas de casa ou não, mas é como que a pessoa enxerga isso, né? E aí você pode falar 1 milhão de eu te amos, uma forma de amar que talvez esteja mais ligada com palavras de afirmação, que é bom de ouvir também, né? Aí a pessoa Não, pensa, não me ama nada, não me ajuda com nada, não faz nada para me exato, ajudar. não faz Você nada para só conversa. exatamente. Ou então, não, mas demonstra o amor das outras maneiras, como você falou, com um toque físico, com a presença. E assim, uma coisa também, a gente precisa olhar para o outro, não apenas para nós mesmos, né? Não é a minha forma de ver o mundo não é soberana. Eu não sou o criador do padrão do universo de como que as coisas devem funcionar, certo? Então, por exemplo, suponhamos que eu faço uma brincadeira e você não gosta. Na minha cabeça pode ser uma brincadeira normal. Mas se para você soou ofensivo, eu tenho que levar em consideração o que você acha disso. Afinal, eu estou fazendo a brincadeira com você. Você tem que ficar confortável também. Exatamente, porque senão não é uma brincadeira, vira quase um bullying, né, Rodrigo? Quase um bullying.
E aí tá aí uma das coisas que pode desgastar o relacionamento também, é quando uma das pessoas comunica que ela não está se agradando de algo e o outro lado simplesmente ignora. Simplesmente vai dizer, ah, não, mas que besteira. Não, é uma besteira para você, no seu mundo, na forma como você foi Você foi criado. criado, né? Exatamente, porque No mundo da outra pessoa significa uma outra coisa. e é isso, né, Rodrigo? Relacionamentos são duas pessoas, às vezes com culturas diferentes, com criações diferentes, muitas vezes até assim com a diferença de idade, né? Ou com experiências diferentes, traumas diferentes que resolvem juntar suas culturas, suas diferenças e os seus traumas num E o seu relacionamento, trauma, né? a bagagem vai junto. Vai tudo junto, gente. Então, não adianta a gente. Tem uma fase ali do relacionamento que é no começo ali que todo mundo passa por uma fase de adaptação, de ver como que a pessoa funciona. é, mas o relacionamento, com o passar do tempo, conforme você vai construindo, passando aquelas dificuldades iniciais, vai criando mais cumplicidade, né? A gente tem que ter um pouco de paciência para não desistir ali no começo, né? Que o começo geralmente é mais difícil, né? Rodrigo, até queria te perguntar. Você vê, assim, por exemplo, que tem algum padrão, assim, que se repete, alguma crise, sei lá, a crise dos 7 anos, ou isso daí é balela? O que você acha? Olha, eu tô me lembrando aqui de um caso, sim, em que eu vi isso acontecer, tá? Ai, Dentro dos gente. 7 anos, tá? Mas, assim, em geral, os casos que eu atendo têm os seus problemas não necessariamente relacionados com o tempo com o qual eles estão juntos. Mas, Uhum. sim, eu já vi isso acontecer, né? Mas, graças a Deus, foi uma coisa que se alinhou com o tempo. Agora eu que fiquei curioso. Você vê isso? Eu só vi uma vez. Você Ó, costuma ver? Rodrigo, quando eu vejo assim casais, né, que se dão bem, a maioria diz que com o tempo o relacionamento só fica melhor, sabe? Não Hum, sei se é uma coisa assim que você vê também. Mas, assim, relacionamento conflituoso, assim, eu, eu vejo que sempre teve conflito. Às vezes foi só uma coincidência que se separou com 7 anos, que talvez foi o estupim ali, entendeu? A pessoa aguentou ali 7 anos, daí resolveu que não dava mais. Mas a maioria, assim, que eu vejo das pessoas é que dizem que o relacionamento melhora com o passar do tempo. Porque daí você começa a se adaptar melhor com a pessoa, você entende ali algumas dificuldades que a pessoa tem, essa pessoa também percebe as suas dificuldades, né? E aí um vai se adaptando ao outro, vai se moldando ao outro e o relacionamento tende a melhorar. Isso eu observo assim nos relacionamentos assim de sucesso, né? Que dão é. certo. E isso do tempo, né? De 7 anos, de 9 anos, enfim, cada um fala uma coisa, mas geralmente é um estupim, não era um relacionamento que vinha assim a mil maravilhas e deu 7 anos e se separou, não. Maldição dos 7 anos. Não é bem assim, não, né? O casamento tá indo Não. super bem, aí só porque vai fazer 7 anos, realmente não faz nem sentido isso, né? E assim, já que a gente tocou nesses relacionamentos que dão certo, Rodrigo, o que que você observa nesses casais que conseguem se manter conectados, mesmo assim passando por dificuldades, né? Tem alguma regra de ouro, assim, que você percebe nesses relacionamentos? Eu percebo algumas coisas, tá? Uma delas é o comprometimento, o compromisso com o próprio relacionamento em si. Infelizmente, hoje em dia, algumas pessoas entram num relacionamento com aquela mentalidade de que se não der certo, tchau e bênção, né? Se não der certo, a gente vai embora. Claro que eu não estou falando de situações extremas em que isso se faz necessário, não estou falando disso, mas o ideal é que as pessoas entrassem com uma mentalidade de vou dar o meu máximo para fazer dar certo. Não é entrar para ver se dá certo, eu vou entrar para fazer dar certo. Então, eu percebo que as pessoas que têm esse comprometimento
uma forte razão para estar ali, ela vai se empenhar mais. Esse é o ponto. Ela vai se empenhar mais. E isso talvez esteja conectado com a outra coisa que eu vou mencionar agora, que eu também observo, que é a seguinte: a pessoa trazer a responsabilidade para si, de fazer as coisas melhorarem. Claro que ambas as partes têm que colaborar, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando que uma pessoa ela tem que carregar tudo sozinha. Mas se você, pelo menos um pouco, parar de focar no que o outro precisa fazer e olhar o que, que eu posso fazer, então essa autorresponsabilidade também me parece ser algo que faz com que os relacionamentos deem certo. É muito curioso, né? Tem umas coisas que são até engraçadas. Às vezes a gente passa alguma atividade para o casal fazer, para fazer ao longo da semana até voltar para a próxima sessão, né? E aí, às vezes, dos cônjuges vai fazendo ali, vamos supor que seja um exercício diário, tá? Depois, no final, a gente até pode ensinar algumas coisas nesse sentido, tá? Aí ele vai fazendo. Algum dia ele falha. Aí o outro lado já olha, ah, tá vendo? Não fez. E aí, nisso que eu olho que o outro não fez, eu também não vou fazer. Entendeu? Agora ninguém fez. Exatamente. Entendeu? Aí, pelo Então, menos, se a outra esqueça. pessoa estava fazendo, né? Oi? Exatamente, né? Daí ninguém. Aí fica sem atividade terapêutica nenhum dos dois. Aí ninguém melhora. Ninguém melhora. Então, tire um pouco do foco no outro e faça você. Até porque quando você faz, isso pode motivar a outra pessoa também. Exatamente. E assim, e aí a gente fica com aquela sensação de dever cumprido, né, Rodrigo? Que a gente fez tudo que a gente podia para o relacionamento para ele ser bom, a gente fez o nosso melhor, né? E a gente não carrega nenhuma culpa em relação a isso. Então, a gente fazer o nosso melhor, a gente não perde, a gente só ganha, né, com relação a isso. E assim, gente, às vezes a gente não precisa dizer nada para as outras pessoas, mas a nossa mudança ela se reflete, sabe? Muitas pessoas elas se espelham na nossa mudança e começam a reproduzir alguns comportamentos nossos que elas observam que foram bons pra gente, né? E a gente acaba sendo como que um exemplo ali na situação. Então, às vezes, a gente não precisa falar nada, né? Às vezes a nossa mudança pode impactar de forma positiva nesse relacionamento. A pessoa às vezes vai ficar com vergonha e vai querer fazer as coisas diferentes, né? Exatamente. Então é isso. Eu observo que você tem que trazer para você, fazer a sua parte. No final das contas, se não deu certo, você vai ficar com a consciência tranquila, igual você falou. Esses dois padrões, assim, comprometimento e essa autorresponsabilidade, fazem muita diferença. Muita diferença. Né? Que é o Uhum. oposto de você ficar esperando sempre pela outra pessoa. Você sempre pode fazer alguma coisa para tornar uma situação melhor, né? Eu até digo assim, uma coisa para a gente pensar. Quando você culpa a outra pessoa pelo fracasso do seu relacionamento, e quando as coisas estiverem dando certo, então vai ser uma responsabilidade inteiramente do outro, né? Mas aí a conta não fecha, né? Nessa hora aí você vai achar que é por sua causa, né? Então você só quer Exatamente. dar para o O outro mérito sempre o mérito é é seu, a culpa é do outro, né? Não. Então, se você exatamente. está sempre culpando o outro, quando as coisas começarem a dar certo, o mérito também será dele, né? Exatamente, gente. Também não é gostoso assim você ter sempre alguém ali apontando para você algum problema, alguma situação. É igual, por exemplo, você tá na sua casa numa época de chuva e você tá dormindo no quentinho ali da sua cama, aí de repente começar a cair uma goteira assim na sua cabeça, sabe? Então, não é uma coisa assim agradável. Claro que a gente tem que ter diálogo, a gente tem que comunicar as coisas, mas a fim de resolver, não apenas de apontar o problema e transformar aquilo num conflito. Não é verdade, Rodrigo? Sem dúvida, sem a menor dúvida. E eu estou vendo também que muitas pessoas estão falando Vamos ver o que eles sobre, aqui no chat, né? Pessoas contando sobre relacionamentos de mais de 46 anos, 40 anos. Vocês que estão há tanto tempo em bons relacionamentos, tá? Porque, pelo que estão dizendo aqui, faria tudo novamente. Não estou arrependida. Então, são bons Muito bom. relacionamentos.
Então Conta fala aqui aí. pra gente, já deixa aqui a receita pra gente. Já escreve aqui o que que você fez para ficar bem durante 40 e tantos anos. Que a gente quer saber, que também eu quero, né, aplicar aqui também no meu casamento. A gente vê também assim um movimento de muita, às vezes as pessoas se cobrarem demais, né? Nesse momento que a gente está vivendo, de performance da rede social, né? Então, às vezes acaba indo naquela sensação de raiva, de cansaço, de insegurança, culpa. Mas o que que você observa assim, Rodrigo? Essas emoções, elas também fazem parte da relação? Eu acho que sim. O que que você acha? Fazem, elas fazem parte da relação porque elas fazem parte de nós seres humanos. Nós, como seres humanos, podemos sentir medo, podemos sentir raiva, podemos sentir culpa, podemos sentir vergonha, frustração, decepção. A grande questão é a maneira como você vai lidar com isso, a forma como você vai lidar com isso, né? Tá tudo bem você ter raiva. A raiva é um sentimento natural, normal. Tá tudo bem você ter raiva. O que não tá nada bem é você gritar com a outra pessoa. O que não tá nada bem é você quebrar as coisas da outra pessoa, como em alguns casos eu já vi, né? Então, sentir tá liberado. A maneira como você vai gerir isso que faz diferença. Tudo bem Exatamente. você ter um ciúme, por exemplo, né? Dentro de Certo certa limite. medida, né? Uhum. Certas E limitações. até assim, pouquinho, assim, é até gostoso, né? A pessoa sente assim, olha, ele gosta, se importa, né? Isso, né? Porque o ciúme nada mais é do que você querendo zelar por aquilo que é seu. É uma espécie de medo positivo que te faz zelar por aquilo que é seu. Aí até aqui tudo bem, o que não pode é sair de medida, de proporção, a ponto de você querer controlar outra pessoa, a ponto de você querer investigar cada passo da outra pessoa, querer tirar a liberdade da outra pessoa. Então essas emoções, elas fazem parte da vida, né? Gente, a gente não pode ser, querer fazer igual no FBI, não, tá, gente? A gente tem que se controlar, tá bom? É porque pode até soar ofensivo para outra pessoa. A outra pessoa às vezes Porque pode às se vezes é sentir muito chato, ofendida. né? Se a pessoa tá se esforçando, dá o melhor dela ali, tenta preservar o relacionamento, aí você tá o tempo todo desconfiado, né? Não é legal, a pessoa não se sente bem, se sente desvalorizada, né? Assim, não sei o que que você acha, Rodrigo. Com certeza. A pessoa vai dizer, eu não dou motivo para isso, né? O que que você está pensando de mim? E assim por diante. É como eu falei, algumas pessoas podem se sentir ofendidas. Uhum. Gente, então isso que o Rodrigo falou é muito importante. É porque a gente tem que lembrar que os conflitos, as situações conflituosas, elas fazem parte de qualquer relação. Mas existe sim, gente, uma forma da gente se relacionar e resolver a situação de uma forma a não machucar o outro, né? Não transformar aquilo numa situação insustentável. E eu queria a gente, né, aprofundar um pouco mais sobre isso, que eu percebo um pouco disso no meu dia a dia também. É. E assim, o que eu percebo no meu consultório, também nas conversas, da vida real com as pessoas, né? Que a gente acaba observando que as formas, muitas vezes, de apego que a gente desenvolve, né? Que isso é influenciado, assim, da forma como a gente vivenciou o afeto dentro da nossa família, com os nossos pais, né? Muitas vezes a gente acaba aprendendo esses padrões e reproduzindo na nossa própria família, no nosso próprio relacionamento, né? Então, eu não sei, você percebe isso também, Rodrigo, no seu dia a dia? Sim, a gente tende a recriar muitas vezes o nosso lar da infância, né? Porque traz uma certa forma de segurança, por mais desconfortável que seja, é aquilo que é conhecido. É o Né? conhecido, né? O Tem gente conhecido. que viveu, assim, às vezes, numa situação tão conflituosa na vida, que às vezes cria conflito em casa, porque foi aquilo que a pessoa aprendeu, ela começa a achar estranho, né? Oxe, Sim, cadê? Né? E isso começa a se tornar um padrão, assim, dessa pessoa, né? sim. E também tem uma outra coisa de alerta aí, que é a seguinte: às vezes, por ter vindo de um lar disfuncional, diga-se de passagem, 85% dos lares são disfuncionais, tá? Às vezes, não é regra, mas às vezes, por vir de um lar
de um lar disfuncional. Algumas pessoas podem entrar em relacionamentos que também não são funcionais, numa tentativa de se livrar daquilo de ruim que elas passaram, sem perceber que elas estão entrando numa furada. Então, é realmente muito importante que as pessoas possam, quem sabe até, cuidar de si, das suas próprias feridas, antes de se envolverem em novos relacionamentos que não vão ser satisfatórios. É verdade, gente, porque isso da gente curar uma ferida, se envolvendo num novo relacionamento, na maioria das vezes não vai dar certo, porque a gente fica em busca da outra metade da laranja, né, gente? Mas assim, a gente tem que ser completo, né? A gente não tem que Laranja inteira. buscar se completar com a outra pessoa, né? A gente tem que gostar da nossa própria companhia, ter as nossas atividades, ter os nossos hobbies. A gente tem que se autoconhecer primeiro, para que a gente possa. E muitas vezes, gente, vou falar para vocês, a pessoa ela começa a gostar tanto dela mesma que às vezes ela não quer nem se envolver afetivamente com ninguém, tá? Mas é isso, assim, a gente precisa ter esse espaço para a gente se conhecer primeiro. Porque como que eu vou saber o que que eu gosto de uma outra pessoa se eu nem me conheço direito, né, Rodrigo? Sim, sim. Daí a importância de você saber com exatidão aquilo que você quer, antes de você começar a se relacionar, porque sabendo com exatidão aquilo que você quer, você vai saber o que você tolera, o que você não tolera, né? De fato, o que você está buscando, né? O que você suporta, o que não. Isso daqui, o que você abre mão, o que você não abre. Tem coisas sobre você que você não tem como abrir mão. Por exemplo, você quer ser mãe, é um grande sonho da sua vida, e a pessoa a que você está conhecendo agora não quer. E aí? Então você Isso é tem muito que saber, importante. tem coisas que eu quero, mas eu estou disposto a abrir mão. Tem coisas que eu quero e eu não abro mão de jeito nenhum. Tem coisas que são ruins, mas tudo bem, eu consigo suportar. Tem coisas que eu não suporto de jeito nenhum. Exatamente. Então A gente tem que ter bem claro para a gente os nossos valores, tem que ter né? muito claro, e infelizmente as coisas estão tão distorcidas que algumas pessoas, quando elas têm isso, elas são criticadas. Como, é o famoso, tá escolhendo demais. Tá escolhendo O que você demais. escolhe vai acabar escolhido, não é? Né? Mas não é isso, não é arrogância, não é escolher demais. Na realidade, é autoconhecimento. É isso. É você saber Exatamente. exatamente, né, o que você está disposto ou não. Exatamente, gente, isso é muito importante, porque é igual o Rodrigo falou, se você, por exemplo, é mulher, deseja construir uma família, ter filhos, né? Pra gente o tempo passa de uma forma diferente do que passa para os homens, né? A gente tem essa questão do nosso relógio biológico, né? Então a Uhum. gente tem que, quando a gente se envolver afetivamente com alguém, observar isso, né? Se as intenções para o futuro se elas estão equivalentes, né? E não tá errado, assim, perguntar, porque muitas pessoas ficam inseguras, assim, eu vou perguntar, mas é isso, gente. Quando a gente começa a conversar com alguém, o correto seria para, de repente, a gente tentar conhecer essa pessoa para ver se a gente consegue levar a vida com ela, né? Se seria algo sustentável ao longo do tempo, você desenvolver um relacionamento com essa pessoa e se você iria conseguir passar a sua vida ao lado dela, né, Rodrigo? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Eu já vi o contrário também. Eu consigo me lembrar de pelo menos dois casais em que eram o homem que queria ter filho e a esposa não. Esse é o tipo de coisa que tem que ser discutida logo no começo, gente. Porque depois que estão juntos, E tá envolvido afetivamente, daí a pessoa ela já começa a pensar, não, mas com o passar do tempo a pessoa vai mudar, vai eu vou melhorar. convencê-lo do contrário. E fica Gente, aos dois tanto de lados. gente que assim, às vezes se apaixona por uma expectativa, assim, é muito grande, né? Perigoso. É muito perigoso. É A muito pessoa perigoso. olha, às vezes, o potencial da outra, cria uma expectativa do que aquela pessoa pode se tornar, né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar se você aceitaria aquela pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela tá ali, com aquelas opiniões, com aquele jeito dela de ser, para você se envolver com ela. Porque não tem como você saber se a pessoa ela vai se tornar aquilo que você quer,
Não é verdade, Rodrigo? Sim, sim, é isso mesmo. Uhum. Assim, Rodrigo, eu também vejo assim no meu dia a dia, no meu consultório, que tem sido muito usado, né? Até nos posts, no Instagram, a gente vê que as pessoas têm falado muito. E eu acho até que um pouco banalizado, né? Por exemplo, as pessoas dizerem ali que tem o transtorno de personalidade narcisista. Você acha, o que você acha disso? Você vê isso como uma coisa comum? É porque, assim, se a gente for olhar assim de forma estatística, né, pelo DSM-5, gente, DSM-5 é o livro que a gente usa para estudar os transtornos mentais, né? A forma como eles se apresentam, os critérios. É um transtorno extremamente raro, assim, de 0,5% a 1% da população geral. No consultório psiquiátrico, às vezes aumenta um pouco mais, às vezes chega a 5%, mas é uma quantidade muito pouca, assim, de pessoas, né? E pela quantidade de posts que a gente vê na internet, não fecha, assim, a conta. O que você acha? Não, é mais um termo que foi banalizado, né? Assim como hoje em dia tudo é TDAH, tudo é narcisismo, tem uma outra palavrinha também que eu Eu particularmente não vejo, gosto de eu vejo usar. que às vezes, né, muitas pessoas ainda não amadureceram emocionalmente e aí acabam não sei, acabam recebendo esse rótulo por falta de maturidade, de maturidade emocional mesmo, assim, sabe? O que você Sim. percebe? O que você acha? Sim, então, é isso mesmo. Eu acho sim, concordo com você que está muito banalizado. Uma outra palavrinha que está muito banalizada também é o tóxico, né? Fulano é tóxico, ciclano é tóxico. Mas, por um lado, é bom que essas questões de saúde mental estejam sendo mais faladas agora, mas parece que as pessoas, o ser humano tem uma dificuldade de encontrar equilíbrio, né, Marielle? Eu vejo assim essa questão da patologização, né? Valorização. Aham, Quase que não sai o nome, né? Mas patologizar coisas que são assim esperadas, que são da nossa natureza humana. Às vezes nem tudo assim a gente tem que patologizar. Claro que tem gente que tem doença, que tem isso. problema psiquiátrico grave mesmo, né? Que tem Uhum, situações de prognóstico reservado. Mas na maioria das vezes, assim, né, a gente consegue com uma boa abordagem e que fique claro, assim, tá, gente? A pessoa precisa querer ajuda, né, Rodrigo? Não adianta, assim, porque às vezes, igual às vezes recebo encaminhamento da mãe buscando atendimento para o filho, ou do marido procurando atendimento para a esposa, enfim. E a pessoa, ela precisa perceber essa necessidade, porque é muito difícil, assim, a pessoa ela querer mudar se ela não vê uma necessidade, assim, até as pessoas que são narcisistas mesmo, né? Às vezes, com o sim, passar do tempo, o narcisista ele começa a perceber assim que os padrões de relacionamento dele não foram tão legais assim na vida. Ele começa a se sentir sozinho, né? Porque ninguém é assim tão bom, tão inteligente, tão perspicaz, né? Tão bonito que consiga ficar sozinho, né? A gente precisa de companhia, né? Então essa pessoa às vezes ela começa a fazer um movimento ali para tentar entender o que tem de errado com ela muitas vezes não por empatia nem por nada, porque realmente ela não está gostando da situação atual que ela está vivendo. O que você percebe, Rodrigo? é isso mesmo. Quando o narcisista ele vê os muitos prejuízos, aí é que talvez ele vá procurar algum tipo de ajuda, né? Mas Uhum. assim, eu gostei muito daquilo que você falou, que tem coisas que são partes de nós. Eu acho que talvez hoje as pessoas elas falam muito sobre narcisismo porque a gente está vivendo num tempo em que comportamentos associados a pessoas narcisistas hoje em dia são valorizados. E essa mesma sociedade que valoriza tais comportamentos depois chama as pessoas de narcisistas. Do que eu estou falando? Estou falando de comportamentos como o egoísmo, como a arrogância, né? As pessoas pegam aquelas palavrinhas amor próprio e distorcem de uma maneira
né? Que faz parecer que amor próprio é você viver sozinho no topo de uma colina sem se importar com ninguém. E não é isso, né? Então, é a mesma sociedade que não quer se sacrificar nunca, não quer fazer um esforçozinho a mais, não quer passar por nenhum tipo de desconforto, que aplaude a pessoa que vai embora sem tentar resolver uma Sem tentar situação, né? resolver, né, Rodrigo? É As pessoas estão com o estupim muito curto, assim, né? Estão com pouca paciência. O que que você pouca acha? paciência, sim, muito estresse. Eu acho que a gente está vivendo numa época de muito estresse, E sem interrupção. comparação, né, Rodrigo? Porque assim, a pessoa olha a foto ali do fulano, do ciclano, o vídeo na rede social e parece que a vida do outro é perfeita e a minha vida é cheia de problema, eu não presto, minha vida não presta, mas do fulano é bom, porque olha só, e é isso, né? E a nossa tendência é a gente mostrar só aquilo que dá certo, né? A gente não mostra ali os problemas e as dificuldades. E a gente acaba se comparando com um padrão que, na verdade, não existe, né, Rodrigo? Não existe. E isso, inclusive, para relacionamentos. As pessoas comparam seus relacionamentos com o relacionamento da outra pessoa, né? E às vezes eu também faço esse incentivo. Não, peraí, investiga com mais calma. Pergunta para sua amiga fulana como é que tá. Pergunta se ela não passou por determinada coisa, né? Claro que eu não estou falando de situações extremas, né? Mas tem certas coisas que são comuns à vida de casal, e as pessoas, por só enxergarem o lado bom da vida de casal do outro, acham que aquilo na vida delas é anormal, não é comum. É verdade, né, Rodrigo? A gente tem essa questão dessa comparação. E a rede social, acho que amplificou muito isso. Então, a gente tem que cuidar bastante, viu, gente, disso. Para sintetizar, assim, Rodrigo, o que que você diria para as pessoas que estão aqui assistindo a gente hoje? Alguma tarefa, alguma coisa, ou alguma indicação que você pensou assim para que eles começassem, de repente, colocar em prática hoje ou amanhã, entendeu? Para ser prático. Bom, tem um exercício que às vezes eu faço com alguns casais, que é um exercício que envolve gratidão, tá? Quem me acompanha nas redes sociais, inclusive já vou até deixar o convite, tá? Por favor, me Isso. sigam. E quem tá aqui na live, que me segue, está conhecendo a Mari hoje, sigam ela também, que ela tem um conteúdo de muita qualidade, tá? É, um conteúdo educativo de extrema qualidade, vocês vão gostar muito. E tem um exercício relacionado com gratidão. Quem me acompanha sabe que eu sou um defensor desta bandeira da gratidão. Está muito associada com a psicologia positiva. Mas tem um estudo em específico que foi realizado da seguinte maneira: eles pediram para casais fazerem um diário da gratidão em relação aos seus cônjuges. Então, cada um do casal tinha um diário, que na realidade pode ser qualquer caderno, tá? Que a gente vai chamar de diário, mas pode ser qualquer caderno. E você tinha que escrever todo dia 3 coisas pelas quais você era grato no seu cônjuge, certo? É, e o ideal é que você renove. Você pode repetir uma vez ou outra? Pode, tá? Mas você não vai pegar aquela listinha e ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V todos os dias, certo? Então é Tem que legal que. parar para pensar, gente. Tem que Exato, queimar tem que parar para pensar. massa cinzenta, tem que queimar um pouquinho, sair fumacinha da cabeça, entendeu? 3 coisas pelas quais eu sou grato, né? Ao meu cônjuge. Eu sou grato porque ele ou ela me ouve com atenção. Eu sou grato porque quando ele passa na padaria e vê aquele doce que eu gosto, ele sempre traz para casa. Eu sou grato porque ela permaneceu comigo nos momentos mais difíceis. E assim por diante, certo? E aí, nesse experimento, após 14 dias fazendo isso, os casais que fizeram isso durante 14 dias seguidos relataram sentir um aumento no nível de intimidade, apoio e satisfação conjugal geral. Então você vê que é um exercício muito simples, mas que em pouco tempo já traz uma sensação diferente de que o relacionamento de vocês está melhor. Isso foi realizado por 14 dias. Imagina se isso pudesse ser prolongado por mais tempo.
Fazer É, um estudo tem um outro. observacional, assim, né? Para ver É, como que isso impactaria com o passar do tempo no casamento. Olha que legal. É bacana, hein, Rodrigo? e tem um outro. Ó, tem gente aqui dizendo que vai fazer. Gostei, hein? Gostei dessas pessoas que Gente, estão aqui depois bem vocês mandam pra comprometidas. gente no direct se vocês fizerem, se vocês estão fazendo, porque eu quero saber, tá? E a gratidão, eu falo muito sobre gratidão, eu estudo esse tema há muitos anos, inclusive foi o meu tema de TCC da faculdade, tá? Tem um outro estudo, eu dou detalhes sobre ambos os estudos lá no meu canal do YouTube, depois quem quiser pode ver. Ai, que Mas tem um legal, outro estudo, gente. olha só que Rodrigo, interessante, muito, muito perspicaz. olha, Pode falar. olha só que interessante. Nesse outro estudo, ainda sobre gratidão, mostrou que as pessoas em um relacionamento conjugal, né? Que se sentiam gratas pelo seu cônjuge, ou mesmo que percebiam a gratidão por parte da outra pessoa, ou seja, eu me sinto valorizado ou valorizada pelo meu cônjuge, elas tinham uma disposição maior, inclusive, de atender às necessidades sexuais do seu cônjuge. Olha só Nossa, que que interessante. legal, Então, esse exercício da gente. gratidão é um exercício bobinho, né? Mas que pode, inclusive, como eu posso dizer, Melhorar a vida sexual do melhorar a casal. vida sexual do casal, apimentar, né? Melhorar, Gente, e renovar essa é uma ali. parte muito importante para o casal, E né? E tem que dar exatamente. atenção para isso, viu, mulherada? E é muito importante, os maridos também. O relacionamento precisa, assim, ter essa conversa, esse diálogo entre o marido e a esposa sobre as questões sexuais também. Sim, sim. Então é muito interessante isso, né? Eu mencionei dois estudos diferentes para mostrar que esse exercício façam. Ah, Rodrigo, mas e se só eu fizer? Se o meu cônjuge não quiser fazer? Alguém vai protestar, alguém vai dizer isso, né? Bom, faça só você. Porque tem até uma coisa também, né? Assim, funciona se só eu quiser mudar e a outra pessoa não? Bom, é claro que se ambas estiverem determinadas, ambas estiverem comprometidas, o resultado vai ser muito maior. Mas às vezes, quando só um dos lados dá esse passo inicial, como eu já falei, primeiro pode motivar a outra pessoa, mas segundo, quando você muda, não tem como o seu relacionamento não mudar. Porque o seu relacionamento é composto de você e da outra pessoa. Se uma das partes muda, necessariamente o relacionamento mudará cinquenta por também. cento vai melhorar Pelo cinquenta menos por cento 50% vai Já é melhorar. ótimo. Exatamente. Então, quando você faz a gratidão em relação a outra pessoa, né, é melhor um grato do que dois ingratos. Olha o que a Roberta disse. Maravilhoso. Melhor Maravilhoso. um grato do que dois ingratos. Quando você Verdade, muda Roberto. a sua visão em relação a outra pessoa, a forma como você vai tratá-la vai mudar. Com E como a certeza. gente vive num mundo de ação e reação, a outra pessoa vai ser tratada diferente, ela tenderá a reagir para com você de uma maneira diferente. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, talvez. Tire um pouco o foco do outro, do que o outro deve fazer, e coloque o foco no que você pode fazer. Você só deve colocar o foco no outro quando o seu objetivo for olhar as necessidades do outro, né? Como que eu posso nunca no dever do outro, e sim na necessidade do outro. E isso já é meio caminho andado, é 50%, como a Mari disse. Gente, maravilhoso. Amei. Ó, vamos ver aqui, Rodrigo. Dar ver se tem alguma pergunta. Olha, gente, a Maria, ela compartilhou aqui com a gente a experiência dela, né? Ó, a Maria falou que 46 anos e faria tudo novamente, né? Ali, meu marido é maravilhoso, olha só, somos uma equipe aqui em casa, fazendo tudo junto. Fazer tudo junto ajuda bastante mesmo, né? Trabalhar em equipe, isso é muito bom. Olha o que que a Maria falou. A Maria Eudiza. O que dá certo? Obedecer às orientações do Criador, as duas partes em especial, ser bons perdoadores e reafirmar seu amor mesmo em pequenas coisas. Olha que lindo, né? Lindo. Aí É. isso me lembrou do livro. Não sei se você já passou essa ferramenta, acredito que sim. Das linguagens do amor, né? Pequenas coisas Muito. ali para você observar no seu dia a dia o que que a outra pessoa, como que ela se sente amada, né? Porque às vezes o jeito que a gente demonstra amor não é o jeito que a outra pessoa se sente amado.
Então, eu convido vocês de repente, tiver a oportunidade de ler, né, esse livro que fala das 5 linguagens do amor, porque costuma ajudar você a observar um pouco isso também, que é bem importante, né? É, a Roberta falou: nossa ação pode determinar a reação do outro. Amor gera amor. Críticas ativam mecanismos de defesa. É isso mesmo, Roberta. Perfeitamente, perfeitamente. Perfeito. Muito bom. Gente, vocês estão demais, estão participando, fiquei muito feliz. É um tema denso, né, Rodrigo, que a gente tentou ali pincelar um pouco, falar um pouco, né, assim, de uma forma mais geral. Mas se vocês tiverem gostado, se vocês quiserem que a gente aborde um tema específico, agora pode mandar no direct para mim, para Rodrigo, que a gente se organiza aí para servir vocês, né? Para servir conteúdo para vocês, passar essa informação para vocês, porque a gente gostaria, assim, de contribuir da melhor forma possível, né, Rodrigo? Sim, sim. Foi muito gostoso esse bate-papo, foi muito legal colaborar com vocês de alguma forma, tá? Fico muito feliz, Mari, com o convite, muito honrado mesmo. Fiquei muito feliz de conhecer também a sua audiência. Estou vendo que as pessoas que te acompanham, elas são bem engajadas, né? Elas Gente, comentam, são né? maravilhosos. Que Olha, legal! eu sou apaixonada por, a maioria, assim, eu tenho alguns seguidores, né? Aham. Alguns homens, mas a maioria são mulheres. Assim, a maioria mais de 35 anos. Então, a gente se conversa, troca muitas ideias pelo direct. Ó, Angélica, muito boa live, obrigada. O Insta do Rodrigo. Rodrigo, coloca aqui no chat o seu Instagram, pessoal que não conhece você ainda, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Rodrigo posta muita coisa legal, gente. Ele trabalha, ele é psicólogo, segue a linha da terapia cognitivo-comportamental, e também ele trabalha com terapia de casais, né? É muito interessante esse trabalho que ele faz. Vejo bons resultados assim no trabalho dele, então é alguém assim que eu confio no trabalho e indico para os meus pacientes, né? Ah, É, muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz. obrigado. Obrigada, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. Pus aqui Vou. Meu Insta é facinho de lembrar, é @Rodrigo Autor. É isso. Legal. Rodrigo Autor. Tá. Muito bom. Então, se vocês quiserem que a gente faça algum outro tema, alguma coisa que vocês gostaram, que a gente falou um pouco mais superficialmente aqui, manda pra gente. Manda no direct do Rodrigo, manda no meu direct. Olha, a Roberta falou, já conheci a competência da Mari, amei conhecer o Rodrigo. Obrigado pelo tempo e dedicação de vocês. Gente, é um Obrigado, prazer. Para Roberta. mim, acredito para o Rodrigo também servir aqui vocês da melhor forma possível, viu? Muito obrigado pela audiência E de fica o vocês convite por terem também, tá, Mari? participado. Na próxima vez que eu fizer uma live no meu Instagram, você também está convidada. Ah, Vamos ver um muito tema bom. bem legal, Muito bom. tá? Vamos escolher um tema, vai ser maravilhoso. Que você também tem muito a compartilhar e tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Muito bom, minhas queridas e meus queridos. Rodrigo querido, muito obrigada, viu, por ter Obrigado, vindo aqui. Mari. Até Um mais. grande abraço para você e Abraço. boa noite. Fica com Boa Deus, tá? noite. Tchau, tchau. Tchau, Você tchau. também.